Os eventos terríveis após a morte de Jesus. Uma história chocante dos primeiros dias. Era a sexta-feira, o 14º dia do mês de Nisan. O sol estava se pondo sobre Jerusalém quando Jesus exalou seu último suspiro na cruz do Calvário. Mas o que aconteceu nos momentos seguintes foi apenas o início de uma série de eventos que abalariam os fundamentos da história humana. O momento da morte. Sinais sobrenaturais. Às 3 horas da tarde, quando Jesus bradou: "Está consumado." Este algo extraordinário aconteceu. O véu do templo, aquela cortina sagrada que separava o Santo dos Santos do restante do santuário há mais de 400 anos, se rasgou de alto a baixo. Não foi uma rasgadura comum, era um tecido de 4 dedos de espessura, tecido pelos mais hábeis artesãos de Israel. Os sacerdotes que estavam oferecendo o sacrifício vespertino ficaram paralisados de terror. Caifás, o sumo sacerdote, viu com seus próprios olhos o lugar santíssimo sendo exposto. Era como se Deus mesmo estivesse declarando que o antigo sistema de sacrifícios havia chegado ao fim. Mas isso foi apenas o começo. A terra começou a tremer violentamente. Não era um terremoto comum. As pedras se fenderam por toda Jerusalém. O centurião romano, um homem endurecido por anos de guerra, caiu de joelhos e exclamou: "Verdadeiramente, este era Filho de Deus." O terror dos líderes religiosos. Naquela mesma noite, os principais sacerdotes se reuniram em sessão de emergência. Eles haviam conseguido o que queriam. Jesus estava morto. Mas os sinais sobrenaturais os encheram de um pavor indescritível. Alguns sussurravam que talvez tivessem cometido o maior erro da história de Israel. Anás, o ex-sumo sacerdote, caminhava nervosamente pela sala. "E se ele realmente for quem dizia ser?" perguntou em voz baixa. A pergunta ecoou no silêncio tenso. Foi então que Caifás tomou uma decisão que mudaria tudo. "Precisamos garantir que este assunto termine aqui. Vamos até Pilatos e pediremos guardas para o túmulo. Não podemos permitir que seus discípulos roubem o corpo e digam que ele ressuscitou." O sábado sombrio. O sábado que se seguiu foi diferente de qualquer outro na história de Israel. Era um dia que deveria ser de descanso e celebração da Páscoa, mas uma atmosfera de terror pairava sobre Jerusalém. Nos últimos 3 anos e meio, Jesus havia se tornado uma figura conhecida por toda a nação. Multidões o seguiam. Milhares haviam sido alimentadas por seus milagres. Centenas de pessoas haviam sido curadas. E agora, subitamente, ele estava morto. Mas o que realmente aterrorizava as autoridades eram os relatos estranhos que chegavam de toda a cidade. Algumas pessoas juravam ter visto mortos caminhando pelas ruas. O Evangelho de Mateus registra que os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Imagine o choque. Famílias inteiras vendo seus parentes mortos há anos caminhando novamente entre os vivos. Não eram aparições ou fantasmas. Eram pessoas de carne e osso, reconhecíveis, falando e interagindo normalmente. A guarda no túmulo. No domingo de manhã, algo aconteceu que faria os soldados romanos, homens conhecidos por sua coragem, fugirem como crianças assustadas. Às primeiras horas da madrugada, um anjo do Senhor desceu do céu. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes, brancas como neve. Ele removeu a pedra do túmulo, não para que Jesus saísse, mas para que outros pudessem ver que ele não estava mais lá. Os guardas, guerreiros treinados que haviam enfrentado gladiadores e selvagens em batalha, ficaram como mortos de tanto medo. Quando finalmente conseguiram se mover, correram diretamente para a cidade. O suborno e a conspiração. Quando os soldados chegaram aos principais sacerdotes, relatando exatamente o que havia acontecido, o pânico se instalou entre os líderes religiosos. Eles reuniram rapidamente os anciãos para uma conferência de emergência. "Temos um problema", disse Caifás, o rosto pálido. "Os soldados estão dizendo que viram um anjo e que o corpo desapareceu." A
A solução que encontraram foi desesperada. Subornaram os soldas com uma grande quantia de dinheiro, provavelmente o equivalente a vários anos de salário, e instruíram: digam que os discípulos dele vieram de noite e roubaram o corpo enquanto vocês dormiam. Era um plano cheio de furos. Como os soldados poderiam testemunhar sobre algo que aconteceu enquanto dormiam? E por que todos os soldados teriam dormido ao mesmo tempo, violando as leis militares romanas que puniam tal negligência com morte? Mas o desespero os levou a aceitar essa versão improvável. O encontro com as mulheres. Enquanto isso, as mulheres que haviam seguido Jesus, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, caminhavam em direção ao túmulo nas primeiras horas da manhã. Elas carregavam especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus, seus corações partidos pela perda. Quem removerá a pedra para nós? Perguntavam entre si. Era uma pedra enorme, que normalmente exigiria vários homens para mover. Mas quando chegaram, encontraram a pedra já removida. E mais chocante ainda, o túmulo estava vazio, exceto por um jovem vestido de branco que lhes disse: não se assustem, vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. As mulheres fugiram do túmulo tremendo e atônitas. O medo e o espanto as dominaram de tal forma que, inicialmente, não disseram nada a ninguém. A transformação dos discípulos. Nos dias que se seguiram, algo extraordinário aconteceu com os discípulos de Jesus. Estes homens, que haviam fugido covardemente na noite da prisão de seu mestre, que se esconderam com medo das autoridades judaicas, subitamente se transformaram em pregadores corajosos e destemidos. Pedro, que havia negado conhecer Jesus 3 vezes numa única noite, agora pregava abertamente nas ruas de Jerusalém, acusando os líderes religiosos de terem crucificado o Messias. João, que havia observado a crucificação de longe, agora falava com autoridade sobre ter visto Jesus ressuscitado. O dia de Pentecostes, 50 dias. Depois, 50 dias após a ressurreição, durante a festa de Pentecostes, algo ainda mais chocante aconteceu. Os 120 discípulos estavam reunidos quando subitamente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, começando a falar em outras línguas. Judeus devotos de todas as nações debaixo do céu, que estavam em Jerusalém para a festa, ouviram cada um na sua própria língua natal. Pedro se levantou e pregou com tal poder que 3.000 pessoas se converteram num único dia. As mesmas autoridades que pensavam ter encerrado o problema Jesus, agora enfrentavam um movimento 1000 vezes maior. As consequências devastadoras. Nos meses que se seguiram, as consequências da morte e ressurreição de Jesus se espalharam como fogo por toda a região. O templo, que por séculos havia sido o centro da vida religiosa judaica, começou a perder sua relevância. Os sacrifícios continuavam, mas muitos judeus agora entendiam que o sacrifício final havia sido oferecido no Calvário. Os líderes religiosos intensificaram a perseguição. Estevão foi apedrejado até a morte, tornando-se o primeiro mártir cristão. Saulo de Tarso, um dos mais fervorosos perseguidores, estava presente e aprovava a execução. Mas então algo chocante aconteceu também com Saulo. No caminho para Damasco, ele teve um encontro sobrenatural com Jesus ressuscitado. A luz que o cegou era tão intensa que ele ficou 3 dias sem enxergar. Quando recuperou a visão, o maior perseguidor da igreja havia se tornado seu maior propagador. O fim de uma era. Em 70 depois de Cristo, exatamente 40 anos após a crucificação, as palavras proféticas de Jesus se cumpriram de forma terrível. Jerusalém foi destruída pelo exército romano, o templo foi completamente demolido, e mais de 1 milhão de judeus morreram ou foram vendidos como escravos. O sistema religioso que havia rejeitado seu Messias chegou ao fim de forma catastrófica. As pedras do templo foram literalmente jogadas uma sobre a outra, exatamente como Jesus havia predito.
A verdade é impactante. O que torna esses eventos ainda mais chocantes é que eles não aconteceram num canto escuro da história. Ocorreram no centro do mundo conhecido, durante uma das festas mais importantes do judaísmo, quando Jerusalém estava cheia de peregrinos de todas as nações. Milhares de testemunhas viram os sinais na crucificação. Centenas viram Jesus ressuscitado. Multidões presenciaram os milagres que se seguiram através dos apóstolos. E todos esses eventos foram registrados não apenas pelos seguidores de Jesus, mas também por historiadores seculares da época. A morte de Jesus não foi o fim. Foi apenas o início de uma revolução espiritual que mudaria o curso da história humana para sempre. Os eventos terríveis que se seguiram não foram julgamentos divinos aleatórios, mas as consequências diretas da maior injustiça jamais cometida, a crucificação do Filho de Deus. E a pergunta que ecoou naqueles dias ainda ecoa hoje. Que faremos então de Jesus, chamado Cristo? A resposta a essa pergunta continua determinando o destino eterno de cada ser humano que já viveu ou viverá sobre a face da terra. A história mais chocante da humanidade não terminou com uma morte. Começou com uma ressurreição que transformou a derrota aparente na maior vitória de todos os tempos.